A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, aqui é a professora Elizabeth Rodrigues Soares Silva, sou professora de História, também sou professora da Escola Bíblica Dominical, e a gente está fazendo esse sequencial, né, de abordagens de lições da Betel Dominical, desse primeiro trimestre de 2025, movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo que continua a incendiar o mundo. O nosso bispo José do Carmo está trazendo para a gente uma abordagem bem interessante sobre o caminhar da igreja na face da terra e de como que cada movimento, cada realização foi conduzindo um projeto de Deus até chegarmos na culminância do pentecostalismo, que é o grande desejo profético para a igreja do Senhor Jesus experimentar a chama do Espírito Santo, e nós somos aí os que estão mantendo essa chama ardente, né, incendiando o mundo e cumprindo o desejo do coração do Senhor. Então nós estamos aqui hoje na lição 6, a gente vem falando de alguns movimentos que vieram marcando a história da igreja, o caminhar da igreja ao longo dos anos, para que chegasse ao pentecostalismo. Nós chegamos hoje à lição 6 com o tema o Wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Então, o wesleyanismo, ele vem de John Wesley, né? E o texto de Romanos 10 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e como ouvirão, senão há quem crerem. Então, nós vamos entrar numa temática bem interessante sobre a vida e o ministério de John Wesley. Então, a vida, a experiência, as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos hoje na lição. Então, o John Wesley é inglês, ele teve um impacto muito grande na Inglaterra, mas acabou trazendo as raízes até nós, o pentecostalismo, indo para o mundo todo, né? Então, quem foi o John Wesley? O início do ministério de John Wesley, ele viveu entre 1703 e 1791. Então, nós vamos ver aí o século XVIII chegando esse grande tição de fogo na Inglaterra. Então, ele viveu na Inglaterra, e eu vou fazer aqui um pequeno resumo do tópico 1.1, o clérigo anglicano. Então, o John Wesley nasceu em um lar de pastores dentro da igreja anglicana, que vivenciava também o puritanismo e aquele rigor teológico de buscar, né, a santificação. Só que o Samuel Wesley, que era o pai do John Wesley, era uma pessoa muito estável emocionalmente, problemas mentais, de convivência. Então, a mãe dele, a Susana Wesley, foi uma pessoa assim, importantíssima para marcar muito a vida dele. Ela teve 19 filhos, desses 9 não sobreviveram. Era uma mulher que batalhava muito, numa época de grandes dificuldades em que a Inglaterra passava por questões de guerras e de movimentos, constantes rivalidades, né, entre a França e a Inglaterra, e ela lutava muito para manter o lar dela avivado. Ela também mantinha a igreja que eles pastoreavam quando Samuel Wesley não podia estar presente, quando estava com dificuldades. Ele se afastava da família, saía do lar e ficava dias longe, e a Susana Wesley foi uma pessoa extraordinária. Então, ela tem uma influência muito grande na vida de John Wesley. Ele era um clérigo, ele se tornou-se um clérigo, né, um dirigente pastoral formado em teologia, naquela racionalidade da igreja anglicana, que mesmo passando pelo puritanismo, mantinha assim, uma ortodoxia muito litúrgica. E o John Wesley, ele, influenciado pela mãe, ele começou a desejar um avivamento, algo mais eficaz, algo mais experimentar a presença do Espírito Santo. Então, a Susana Wesley, a mãe dele, era fundamental para manter a família. Ela tinha um devocional diário, ela foi criada em um lar onde ela tinha que ler 20 capítulos todo dia e ter uma vida de devocional diária, e ela cresceu e trouxe isso para o lar dela. Então, ela trazia os filhos dela para o devocional, e eu tô vendo assim, o tanto está sendo bom o nosso devocional, que a gente está gravando todos os dias. E eu lembro muito quando eu li sobre John Wesley, ainda lá com 19 anos, quando eu estava lá ainda em 2001, 2002, tanto que eu admirava a Susana Wesley, mesmo perdendo filhos, mesmo passando dificuldade com o marido dela enfermo, mesmo passando... Teve uma vez, irmão, que o marido dela falou assim de forma tão desregulada, a cabeça muito ruim, e deu um sermão muito rígido, muito... doído para a igreja, e aí o povo ficou com tanta raiva que incendiou a casa deles, e teve 2 vezes incêndio na casa deles, perdendo tudo, e um desses incêndios, o John Wesley foi tirado do fogo, então por isso eu aprendi um tição tirado do fogo. Então essa mulher vivia assim, situações extremas, mas ela mantinha uma fé, uma devoção ao Senhor, e ela levava os filhos dela para adoração. Ela criou uma regra, tem 15 pontos lá muito interessantes. Depois, em outro momento, se pesquisa na internet sobre a Susana Wesley, que ela era muito rígida, tinha que ler a Bíblia todos os dias, não podia bater, não podia disciplinar a criança 2 vezes pelo mesmo erro, tinha que ter a rigorosidade da disciplina, tinha que ouvir a criança, tinha que despertar no coração da criança o desejo, o amor ao Senhor, tinha que haver diálogo. É uma mulher assim, extraordinária, ela foi uma mulher à frente do tempo.
e manter essa devoção entre os filhos. Então, o John Wesley cresceu nesse ambiente. Só que aí, o tópico 1.2 fala da influência do pietismo. O movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo pietista. Dentro desse panorama, Wesley ajustou seus pensamentos absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade. Então, eu vou falar um pouquinho agora para os irmãos sobre como que John Wesley teve contato com o pietismo, que é o que foi da lição passada que a gente estudou. E a influência do pietismo morável. Então, o tópico 1, o 1.1, 1.2 e o ponto 3 está falando da influência do John Wesley, como foi a formação dele. Então, o ponto 3 fala da influência do pietismo morável. Então, ele teve um contato direto com Zinzendorf, né, o Nicolau Zinzendorf, e ele teve um contato direto com os irmãos da Morávia. Então, isso marcou muito a vida de John Wesley. Então, nós vamos fazer aqui, antes de entrar no tópico 2, como que foi o contato de John Wesley com os irmãos moráveis. O John Wesley cresceu, então, para ser um clérigo da igreja anglicana, para ser um pastor. Ele tinha uma tradição do lar dele, de ser de pastores anglicanos, puritanos. Só que o John Wesley foi enviado em uma missão para os Estados Unidos, na Geórgia, com o irmão dele, o Carlos Wesley, para fazer uma obra missionária. E lá não foi frustrante, a igreja estava muito fria, os Estados Unidos entrando naquela época de esfriamento do puritanismo, estava com aquela euforia que foi do início, já caminhando virando instituição também, os mesmos caminhos que a igreja anglicana tinha passado, a luterana, a igreja lá da Suíça, as igrejas agora dos Estados Unidos começavam a caminhar. Então, o Wesley não ficou muito feliz com essa missão que ele foi, mas o irmão dele, Carlos Wesley, achou tudo muito frio e voltaram. E na volta teve uma grande tempestade e eles ficaram apavorados com a tempestade nos navios precários daquela época do século 18, e aí eles viram os irmãos moráveis, um grupo de irmãos moráveis, que os irmãos moráveis já tinham avançado, o conde Nicolau Zinzendorf estava no auge, enviando irmãos para o mundo inteiro. Então, lembrando um pouquinho do pietismo. O pietismo foi um movimento que começou com Spener, lá na Alemanha, e ele buscava a devoção, a santificação, a experiência com Deus. E o Nicolau Zinzendorf ganhou uma herança de uma tia-avó muito rica, e ele comprou uma terra muito grande, e esses irmãos estavam sofrendo perseguição na Boêmia. Os últimos irmãos, os citas, né, que são os irmãos que vieram de Jean Hus, estavam sofrendo grande perseguição pelos católicos e pelos protestantes, já perseguindo também os irmãos que buscava essa espiritualidade. Então esses irmãos fugiram, e o Nicolau Zinzendorf abrigou esses irmãos na Morávia e fez uma comunidade, lá tinha uma capela, e eles oravam. O pastor Fábio Souza, né, lecionou muito bem hoje na Escola Bíblica Dominical da Sede. Nós estamos lançando esse vídeo agora no domingo, já para a próxima semana, e ele falou sobre isso, que eles ficaram um século orando, persistiram. Eles chegavam a orar 24 horas interruptas, paravam um pouquinho, começavam de novo orando, lendo a Bíblia. E o conde, o Nicolau Zinzendorf, do pietismo, que herdou ali do Spener, né, do Templo, William Temple, que foi um pietista lá nos Estados Unidos, esse pessoal, eles começaram a orar e a buscar a evangelização. Então, o desejo do coração deles era evangelizar, pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor, mesmo eles estando isolados lá na Morávia, na região da Escandinávia, da Suécia, da Noruega, onde o pietismo cresceu e aflorou, e por isso a gente tem uma ligação direta, né, com a igreja pentecostal da Suécia, que veio nos ajudar aqui na nossa época. Então, eles tinham um desejo de levar para o mundo, mesmo eles sofrendo perseguição, fugindo da guerra, eles tinham esse sonho de levar Jesus para o mundo, um evangelho que impactasse as igrejas reformadas, estavam ficando muito frias e gélidas. Então é muito importante o trabalho do conde Zinzendorf. E o John Wesley encontra com esses irmãos moráveis, um grupo de irmãos moráveis, aproximadamente uns 20 irmãos que tinham ido para os Estados Unidos, impactar lá, orar, levar avivamento, estavam voltando. Então eles tinham uma segurança muito grande, eles estavam cantando, parecendo aquele navio do Titanic, né? Eles cantando e orando no meio da tempestade, um avivamento real. Então John Wesley mais uma vez falou assim: nós fomos evangelizar, fomos levar a missão para os Estados Unidos, mas nós estamos precisando ser evangelizados, a salvação diferenciada, ter uma nova experiência. Olha só como esse pessoal, eles têm segurança, eles realmente têm a sensação de salvação. Então, John Wesley conheceu esses irmãos moráveis, voltou para a Inglaterra já com um pensamento diferenciado, mas o irmão dele, Carlos Wesley, eles foram conhecer os Zinzendorf lá na Morávia, conheceram Hamelford, que foi a vila, né, que o irmão Zinzendorf criou, a cidade lá de Hamelford, e aí John Wesley ficou totalmente impactado. Então, o tópico 2 vai falar da pneumatologia wesleyana. Então, a pneumatologia é o estudo da experiência, do Espírito Santo, da questão do pentecostalismo, da experiência. Então, o John Wesley, ele, com essa graça,
presente na vida dele, com esse impacto que ele teve de viver uma modificação da fé dele, que não era aquela fé litúrgica que ele havia aprendido. É que por mais que as raízes do lar dele, da mãe dele, da Susan Wesley, do Samuel Wesley, principalmente da mãe dele, trouxessem nele aquele rigor, então o John Wesley vai ampliar isso. Ele vai trazer o rigor de elaborar os sermões, de ler a Bíblia, trazendo a questão do Espírito Santo, a questão do avivamento, a questão da experiência. Então, os sermões de John Wesley são extraordinários. É totalmente diferenciado. Então, ele vai trazer essa devoção, essa experiência, e ele vai provocar uma profunda revolução religiosa na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, o tópico 2.1, um coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações como experiência de Aldegard. Wesley recordou que em seu diário, que aconteceu em 24 de maio de 1738, à noite eu fui muito relutantemente para uma sociedade na rua Aldegard, e onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero com a Epístola aos Romanos. Cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, senti meu coração extremamente aquecido e senti que confiava em Cristo, só Cristo podia dar-me salvação. Então, lá em Aldegard, ele é o marco da vida dele. 24 de maio de 1738, ele está indo para uma reunião onde está falando do prefácio aos Romanos que Martim Lutero falou sobre a salvação, e ele já vinha tido essa experiência lá com os irmãos moráveis, então ele sentiu o impacto, ele teve assim um marco na vida dele, um novo nascimento. Então, a partir daquele momento, a experiência de Aldegard e a visita a Hermitage com os índios marcou bastante a vida de John Wesley. Então, o tópico 2.2 fala: o Espírito Santo atua para a salvação. Então, o John Wesley veio falar de Espírito Santo, porque as igrejas reformadas, as puritanas, anglicanas, luteranas, as igrejas calvinistas, as igrejas lá da Suécia, todos esses movimentos estavam prestigiando muito a palavra, o sermão da palavra, e não tinham trazido um foco para o Espírito Santo na ação dessa palavra ser mais viva e eficaz. Eles acreditavam que pregar a palavra, essa palavra continuaria impactando o coração das pessoas, mas não havia trazido a questão do Espírito Santo. Então, o John Wesley vai ser um marco muito grande. O John Wesley, como o pastor Fábio Souza falou hoje de manhã, o John Wesley vai ser, com o metodismo dele, ele vai ser a ponte entre o pietismo e o pentecostalismo. Por quê? O pietismo estava vindo de esse grande impacto no mundo, e John Wesley, então, vai organizar um próximo. Irmãos, 2.3, a experiência na teologia wesleyana, os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos lá da igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação, e ele trazia a questão do batismo com o Espírito Santo. Ele vai tocar nesse assunto, nesse termo, batismo com o Espírito Santo, e ele vai falar que vai ter que ter essa busca de espiritualidade, de uma religião de coração mesmo. Então, o John Wesley, ele não criou o metodismo assim, ele escolheu esse nome, não. Ele, junto com o George Whitefield, que foi um grande pregador também, que ele é mencionado no livro Heróis da Fé, o George Whitefield e o Carlos Wesley. O Carlos Wesley cuidava da música. Então, o que os Zwingli tinham feito? O método Zwingli havia tirado a música da igreja. Eles chegaram a pregar um piano na capela e dizer: não vai tocar mais, vai tirar tudo que leva a experiência, tudo que tenta trazer vocês para símbolos, e vamos só para a Bíblia. Então, assim, esse rigor da Bíblia, em certo ponto, era bom, mas ficou demais. Então, o Martim Lutero, que tinha uma afeição com a música, né, foi se perdendo. E as igrejas puritanas ficaram assim, focadas só em palavra nos cultos. Eles tinham esse foco em palavra. Então, o Carlos Wesley vai ser um grande marco. Imagina a Susan Wesley. Perdeu 9 filhos, dos 10 ela foi criando no caminho do Senhor. Ela tinha uma filha que era deficiente. E nos que ela criou 2 grandes filhos, né? Graças a Deus, ao trabalho devocional diário. Então, o Carlos Wesley vai para a música. Ele vai compor música, e esses cultos vão ter música, vai ter canção, vai ter louvor. E as músicas vão trazer a doutrina daquilo que eles estão ensinando. Então, o metodismo, ele não é porque o John Wesley criou o metodismo, foi assim, porque eles se reuniam todos domingos, uns 25 jovens, John Wesley, o Carlos Wesley, o George Whitefield e outros, para orar, e rigorosamente na hora certinho, tanto certinho, era 3 horas para a Bíblia, 3 horas lendo a Bíblia e estudando, 3 horas para oração, para o louvor. Então eles eram muito rigorosos. Então foi um termo pejorativo que os irmãos da igreja anglicana começaram a dar, porque eles ficaram incomodados com esse avivamento que a Inglaterra estava vivendo, e que não nasceu no seio da igreja anglicana, porque John Wesley não encontrou base lá dentro. Ela estava cada vez mais litúrgica e metódica. E mesmo vendo o puritanismo e o pietismo pelo mundo, a igreja anglicana continuava naquela liturgia muito metódica. Então, eles vão colocar o nome metodismo como um termo pejorativo, e acabou virando o nome, né, do movimento que John Wesley acabou criando lá na Inglaterra.
Para Wesley, assuntos como novo nascimento, regeneração e evidência da graça da fé em nosso espírito são ações diretas do Espírito Santo. Então, eu ensinei aqui fala sobre isso. Então, nós vamos agora para o tópico 3, o avivamento metodista. Segundo Roger Walson, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley, Carlos Wesley e George Whitefield marcaram o grande despertamento que se acendeu na Inglaterra e alcançou a América do Norte. Então, vários historiadores falam sobre isso. Assuntos como o novo nascimento, geração, evidência da graça, a fé em nosso espírito, seriam, portanto, ações de habilitação direta do Espírito Santo. Então, surgiu os metodistas. E aqui fala também que há os que afirmam que os reavivamentos wesleyanos que a Inglaterra vivenciou ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como explodiu na França no século XVIII. Então, a França e a Inglaterra eram arquirrivais na questão da comercialização. A Inglaterra está vendo a Revolução Industrial. A Inglaterra estava vindo assim, de uma grande prosperidade, porque por mais litúrgica, ortodoxa, por mais que haviam erros dentro da igreja anglicana, do puritanismo, havia-se uma grande bênção do Senhor. São movimentos que Deus permitiu que acontecesse e eram limitados porque eles vão buscar a questão do Espírito Santo. Mas a Inglaterra vivia um grande crescimento, arquirrival da França, e a Inglaterra estava investindo em indústrias, estava começando as indústrias na Inglaterra. A partir do século XVIII, a Inglaterra se tornou o país mais rico e poderoso do mundo. Eles vão dominar no século XIX todas as grandes potências da época, a China, a Índia, a Ásia, eles vão levar o expansionismo, através do neocolonialismo inglês, para o mundo inteiro. A Inglaterra vai ser um país muito rico, poderoso. Depois, só lá no século XX, agora que os Estados Unidos vai superar e vai se tornar essa grande potência. Vão vir outras grandes potências, como a China, que revidou, como a China enfrentou o domínio inglês e criou a sua própria economia, a Índia. Então, assim, aos poucos a Inglaterra foi perdendo. Mas a Inglaterra se tornou uma grande potência. E a França viu uma grande guerra sangrenta. E muitos acreditam que a Inglaterra não teve. E a França começou a decair economicamente nessa guerra, e começou a estagnar, e a Inglaterra continuou praticamente o grande país europeu crescendo e expandindo para o mundo. E um dos grandes motivos que os historiadores acham que a Inglaterra não entrou em decadência, em problemas econômicos por causa da guerra, foi o wesleyanismo. Esse pentecostalismo, essa fé, essa busca de avivamento, acabou atingindo toda a sociedade inglesa, levando a grandes conquistas, não só no campo espiritual, mas econômico e político e histórico. Então, aquele rigor da Inglaterra, que a pessoa fala assim, vou marcar uma consulta, é tal hora, é no relógio britânico ou no brasileiro, mas é porque a Inglaterra é muito organizada, muito metódica, muito rigorosa, muito certa, correta com os momentos de estudo, de oração, então isso levou a um grande crescimento. Ela vinha, do John Wycliffe, desde lá do século XIV, passou pela a igreja anglicana, passou pelo puritanismo. A Inglaterra tem um caminhar de crescimento protestante, reformador, até chegar no pietismo e no metodismo wesleyano de uma forma extraordinária. Então, assim, isso reflete na própria história da Inglaterra. Então, os metodistas, o tópico 3.1, fala que os metodistas são cristãos que vivenciaram esse movimento, o grande Charles Wesley, George Whitefield, não é só John Wesley. Então, eles são, assim, um grupo de irmãos que vão buscar, eles são chamados de o grupo do Clube Santo. O que era o Clube Santo? O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo e oração, dias de visitar os presos, entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodista. Então, o Clube Santo passou a se chamar de metodista porque eles eram muito rigorosos. O dia de ir à cadeia vai ter que ir, o dia de orar, a hora de ler a Bíblia. Então, eles eram muito rigorosos. Por isso, o nome metodista. E era principalmente aos domingos que eles tinham mais condições de se envolver. Então, as pessoas envolvidas eram quase todas anglicanas. Então, esse entusiasmo nasceu dentro da igreja anglicana, por esse grupo do Clube Santo. E o tópico 3.2 fala o wesleyanismo e o movimento pentecostal. Então, muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. Isso porque, durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Pelos relatos da época, é possível ver ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azusa, dos movimentos Holiness, entre os outros, e principalmente no movimento da santidade. Antes do movimento da Rua Azusa, antes de Chicago, da Rua Azusa, antes de realmente ser o pentecostalismo, houve o movimento da santidade. Então, era a busca que os irmãos americanos tiveram de buscar. E o movimento da santidade tem ligação direta com o movimento metodista, John Wesley, e com o pietismo. Então, os Estados Unidos viveu uma sequência também de renovação, saindo daquela liturgia que John Wesley experimentou lá no início, indo lá nas igrejas puritanas americanas, aquela frieza estava começando a atingir os Estados Unidos. Então, agora nós vamos viver o movimento da santidade. E a partir do movimento da santidade, nos Estados Unidos, vai abrir o caminho para o pentecostalismo. Então, como alguns falam, John Wesley é essa ponte de ligação entre o pietismo e o pentecostalismo. Irmãos, a Inglaterra viveu o que chama assim de pegou fogo.
a Inglaterra pegou fogo. Ele é conhecido Tição, tirado do fogo, porque ele viveu um incêndio, como eu havia dito para os irmãos no início, e ele foi tirado com vida, mas é porque ele trouxe também um Tição tirado do fogo, passou a ser uma simbologia de um homem cheio do Espírito Santo. E a Inglaterra foi avivada, viveu uma experiência extraordinária nos Estados Unidos. Então, assim, é muito importante John Wesley. Eu li sobre, comecei sobre John Wesley ainda lá em 2001, e eu li uma biografia dele, eu nunca parei, é interessantíssimo, assim, e o papel da mãe dele também, na vida dele, John Wesley, é um diferencial enorme. A influência do pietismo, do Conde Zinziford, ele ter conhecido os irmãos Moráveis, ter um contato direto com o Conde Nicolau Zinziford, marcou profundamente a vida de John Wesley. Então, assim, ele é uma grande inspiração para todos nós. O interesse na restauração da igreja, o tópico 3.3, mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões da vida do Novo Testamento não possa ser identificado como a mesma ênfase que teve o movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que essa e outras ênfases de Wesley, como a perfeição cristã, prepararam o caminho para o movimento da santidade, né, que é a próxima lição, o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Então, Mendes define o pentecostalismo como cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea nessa base, incentiva todos os crentes a experimentar o batismo com o Espírito Santo. Então, esse retorno às origens da igreja primitiva era necessário demais, irmãos. Se nós olharmos, John Wesley no século XIX, nós estávamos caminhando de 3 séculos já, entrando para 3 séculos de igreja reformada. Foi importantíssimo. A gente não pode, em nenhum momento, desqualificar a importância da reforma protestante, a importância do começo da reforma da igreja, o começo do retorno da igreja às origens, mas eles não foram as raízes, eles ficaram mais voltados para a importância da palavra, de achar que a palavra por si só tinha que ser bem racional. Tanto que alguns acreditam que esse racionalismo que as igrejas reformadas trouxe, como se tem que estudar a palavra, entender a palavra e não ter música, e não ter muita oração, mas só palavra, foi a base que deu cunho ao iluminismo, que de certa forma acabou prejudicando, porque eles chegaram a um racionalismo tão sério que começou a achar que já não tinha mais, tinha que ser só compreensão real, e acabou gerando aquele ódio à Bíblia. Então acabou virando assim, quase que um feitiço contra o feiticeiro, podemos assim dizer no termo que as pessoas falam. Então aquele racionalismo cético das igrejas reformadas estava já ficando prejudicial, porque tinha que ter assim, a palavra e tudo, mas tinha que buscar também a ação do Espírito Santo e a experiência. As pessoas também tinham que sentir, não só entender a palavra. Vocês estão entendendo? As igrejas foram ficando racionalistas demais, não só entender, mas sentir Deus. Então foi importantíssimo John Wesley, o metodismo. Os irmãos podem ver que nessa lição de hoje a gente está aprendendo mais sobre o pietismo do que na lição passada, porque a lição passada trouxe conhecimento, mas hoje falou assim, como que o pietismo realmente impactou o mundo. Então assim, se nós demos graças à presença do Spinner, né, dos primeiros petistas, mas principalmente do Nicolau Zinziford. Esse homem foi extraordinário, irmãos. Ele pegou uma herança riquíssima de uma terra enorme, caríssima, que seria caro para ele, e ele fez ali uma comunidade de pessoas para buscar a presença do Espírito Santo, ter espaço para adorar. E o Conde Zinziford, ele foi levando. Alguns dizem que a cada 20 irmãos moráveis, cheios do Espírito Santo, com desejo de pregar a palavra e evangelizar o mundo, a cada 20 irmãos moráveis, um era missionário. Então, assim, voltou lá as raízes da igreja primitiva, que a maioria pregava a palavra do Senhor, e a gente precisa aprender muito com eles, trazer. A Assembleia de Deus é conhecida como o pentecostalismo dos irmãos missionários, né? A gente começou assim, indo para as fazendas, indo para as aldeias, para as vilas, levando o evangelho aqui no Brasil, levando para o mundo todo, sempre todos sendo essa postura missionária, e a gente não pode perder isso. A gente precisa voltar a essas raízes, porque a Igreja Assembleia de Deus hoje sem sombra de dúvida, né, a maior igreja do mundo. 80% dos evangélicos em número e quantidade de Assembleia de Deus, e os outros 20%, aproximadamente 10%, mantêm as raízes, mudaram o nome de igreja, mas mantêm as raízes. Então, assim, milhões e milhões. Todos os grupos evangélicos juntos, né, não chegam nem à metade da Assembleia de Deus. Mas a gente não quer falar aqui disso, de quantidade, de números que não sejam só de números de pessoas que falam que são cristãos, mas que vivenciam. Então a gente precisa voltar à experiência. A gente precisa viver a experiência, porque a Assembleia de Deus ela conseguiu unir isso. Como é que eram os cultos lá da igreja de Belém? Ele era um grande teólogo, o Gunnar Wingre, o Daniel Berg também era, mas ele priorizou mais a evangelização, levar. Então ele andava por Belém, subia ali a ferrovia da Bragança, era uma ferrovia que foi feita em Belém,
Belém, ligando Belém com várias cidades do interior, para as ilhas. Então ele subiu aquilo ali de a pé, a cavalo, ia pregando, ia abrindo igrejas, ia trazendo esses irmãos para batizar em Belém e celebrar a Santa Ceia. E o Gunnar Brink ficava mais com a palavra, e a Frida Brink com os hinos. Então era interessantíssima a igreja de Belém. Ela uniu a experiência com a compreensão, o entendimento da palavra, com o louvor, com a adoração. Então voltou muitas raízes. Então aquilo que foi sonhado no metodismo wesleyano, no pietismo, culminou muito na Igreja de Assembleia de Deus. Para a gente, esse grande marco do pentecostalismo é a Igreja de Assembleia de Deus, mas tem todas essas raízes. E teve outras igrejas pentecostais que vieram também, que foram surgindo a partir dos movimentos lá da Rua Azusa, veio a Igreja de Congregação Cristã, veio a igreja metodista, ela manteve um pouco, mas a metodista se afastou muito da questão da experiência, ficou voltando para o racionalismo também. Então a metodista não foi o grande celeiro do pentecostalismo por isso, porque ela foi ficando muito racional, ligado mais à questão do entendimento do que da experiência. E nós temos também a igreja quadrangular, outras igrejas que vieram trazendo a questão do pentecostalismo. Então são grandes expoentes, todos experimentando. Depois veio outras igrejas saindo já no final do século XX, já na segunda metade, Igreja de Deus e Amor e tantos outros movimentos pentecostais. Mas a raiz mesmo está aí. Então, assim, se nós olharmos a Assembleia de Deus, é a que mais traz a essência. As pessoas falam assim, eu sou suspeito para falar da Assembleia de Deus. Eu pesquiso a Assembleia de Deus desde 2001, eu tenho vários livros, já fiz vários seminários e eu tenho uma admiração muito grande, eu sou suspeita. Mas, assim, a Assembleia de Deus, irmãos, ela une todos os movimentos, todas nós vamos falar da Assembleia de Deus depois, né? Mas eu vou falar assim, para resumir, a Assembleia de Deus, ela consegue, mesmo com muitos erros, com muitas falhas, precisando rever e corrigir ao longo desses mais de 100 anos, claro que sim. E principalmente agora a gente precisa voltar o máximo possível às nossas raízes para não deixar, né, que essas outras correntes de busca de neos, né, pentecostais por aí, venham interferir. Mas a Assembleia de Deus ela é um grande marco, por quê? Porque ela consegue unir todos os principais objetivos dos outros movimentos. O entendimento da palavra, o racionalismo, a prioridade da palavra nos cultos, a experiência com o Espírito Santo, a experiência com a sensação, com o sentir, com não só o entender, mas o sentir. Ela valoriza o louvor, a música, as doutrinas estão no louvor também, ela valoriza a evangelização, a pregação do evangelho. A Assembleia de Deus abre ponto de culto em todo novo setor que surge, em todo novo lugar. Então a Assembleia de Deus, ela é sim um grande culminância de todos os ideais. A igreja metodista não chegou nesses níveis, ela é uma igreja assim que ela tenta manter a experiência, o entendimento, mas ela não conseguiu chegar nessa expansão por isso, porque ela não conseguiu chegar nesses pontos, né, de impactar o mundo tanto como John Wesley. No início, o metodismo impactou na Inglaterra, na América do Norte. Então, nós louvamos a Deus por sermos assembleanos, pentecostais, nós louvamos a Deus porque, além desses títulos, nós louvamos a Deus de sermos a geração que Ele está levantando para manter as chamas do pentecostalismo, independente da bandeira, né, se é Assembleia, Metodista, Deus é Amor, tantas outras igrejas pentecostais. O importante é que nós estejamos com esse foco. Vamos manter a chama do pentecostalismo na raiz, de como ele surgiu, tendo prioridade da palavra, da experiência, da evangelização, dos dons espirituais, do louvor, de tudo aquilo que agrada ao Senhor, e voltar às nossas raízes primitivas. Um abraço a todos os irmãos. Voltamos, se Deus quiser, a próxima semana. Fiquem com Deus.